Olá, pessoal. Boa noite. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Hoje estamos sem violão, só. E daqui a pouco a Rê entra comigo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Henrique, né? E gostaria de livezinha da reflexão. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou só dar dois segundinhos só para reentrar, né? E, enfim. Mas eu acredito que ela já tenha entrado aqui, eu não consigo vê-la, mas ela me vê. Enfim. Pessoal, como todo dia a gente diz, e a gente começa da seguinte maneira. Seja sempre ponte na vida das pessoas e nunca parede. Né? Você tem que caçar almas e não defeitos. Né? É mais ou menos assim. E com aquela oração, né, que a gente de repente busca. Né? E com aquela oração. Espírito infinito de Deus do grande universo, abre os nossos caminhos para a nossa grande abundância, pois nós somos o imã irresistível, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence por direito divino. Amém e graças a Deus. Que assim seja, assim será. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Amém. Tá? Então, vamos começar. A Rê conseguiu entrar. Né? Tá. Não, agora é que a câmera estava virada ao contrário. Então tá, estou aqui. Boa noite, pessoal. Sou a Regiane Santos, estou aqui hoje, longe do Mário, né? Mas, como a gente sempre fala, juntinhos aí para fazermos a live aí de alguma forma. Pois é. Então é o seguinte, então eu acredito assim, a gente tem essa semana, a gente tem falado muito no poder da oração, né? E realmente, assim, é coisa extraordinária, porque vão acontecem coisas assim inimagináveis, inesperadas, que você diz assim, como, mas aonde eu vou buscar essa solução? E a solução aparece do nada, assim, de lugares que você menos imagina, sabe? Você menos. E o mais interessante é o que a gente tem conversado. Quando a gente está manso no coração, quando a gente está manso no coração, quando a gente está tranquilo, sabe? As coisas vão acontecendo. De uma maneira ou de outra, elas vão acontecendo, elas vão realmente se abrindo, sabe? Na situação. E eu hoje de manhã, eu ouvindo até um pastor da Edivaldo, né? Edivaldo. Minuto com Deus. Minuto com Deus. Falou assim umas coisas muito legais, sabe? Muito, muito legal mesmo. Mas o que mais foi interessante, o que mais é interessante, é justamente sobre a oração e a fé, sabe, quando ela é determinada, sabe, a fé quando é determinada. Não interessa se a pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, se é diácono, pastor, seja ela quem for. O teu coração é, sabe, o Deus lá em cima, o Cristo, sabe, ele sabe realmente das suas orações, do seu coração, de como realmente você recebe tudo isso. E o interessante, sabe, pessoal, e o mais interessante é quando a gente está muito próximo dele. Sabe que você está com o coração aliviado, o coração tranquilo, sabe? Que você para pensar e fala, Deus, obrigado, sabe? A cada segundo, a cada minuto. Então, e essa semana eu tenho comentado até com a Rê. Não, essa semana eu sou mais ou menos assim, eu não peço, eu agradeço. É muito pouco que eu peço assim, diante do que ele me dá. E eu só agradeço cada dia e noite, eu agradeço, porque são coisas maravilhosas. E a gente tem assim uma coisa assim muito legal. Quando as coisas começam a querer dar uma enroscada,
é Ele, sabe? É Ele. É só parar, pensar, orar e já era. Farei. Hum. O Mário até falou agora, né? Quando as coisas começam a dar uma enroscada, é Deus. É, aparentemente parece que a gente só procura Deus quando as coisas estão enroscadas, mas não é. Enquanto a gente pode fazer as coisas pelas nossas mãos, nós também temos que fazer, né? Não adianta só orar e ficar esperando as coisas caírem do céu e falar assim, por exemplo, um exemplo. Senhor, eu queria tanto um emprego, e aí ficar esperando o emprego bater na porta. A gente tem que enviar currículo, tem que se preparar, tem que estudar. Eu quero, seja o que for, né? Um exemplo, eu quero conquistar o meu carro, eu quero comprar uma casa. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Esperar essa condição aparecer? Sim, mas o que eu faço enquanto eu espero? Então, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso ter em mente quanto vai custar, é, de acordo com o que eu ganho, quanto que eu preciso ter para pagar uma prestação. Então, eu preciso planejar isso de uma forma concreta, para que eu saiba exatamente as condições do que eu quero e as condições que eu tenho. E aí eu me planejo de acordar, por mês eu consigo me dispor de tanto valor. Para quê? Para que você não faça planos e acabe se endividando, e aquilo que seria uma bênção acaba sendo uma frustração, uma maldição, porque você acaba acumulando tantas coisas, né? E trazendo tantos outros problemas. Por isso que a gente fala que muitas vezes aquilo que é a nossa vontade não acontece quando a gente coloca nas mãos de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe as nossas condições. É claro que Ele pode dar-nos uma condição bem melhor, né? Mas a gente precisa estar com os pés no chão, sabendo o quanto a gente tem ou aquilo que a gente quer, se nós temos condições de manter aquilo que a gente quer, né? Para que aquilo lá não nos atrapalhe, ao invés de ser uma bênção, acaba trazendo coisas piores para nós. Então, a oração ela é muito importante. Por isso, quando a melhor coisa a se pedir é oração, pedindo sabedoria para Deus, para que você consiga realizar as coisas que você precisa, porque daí Ele vai fazer da forma certa, no tempo certo, aquilo que você quer. Para a gente, até hoje no culto que eu estava assistindo na live lá da Vila Salete, falava assim, para a gente tomar cuidado para não colocar os pés pelas mãos, né? Fazer as coisas no nosso próprio entendimento, as nossas próprias forças, e aí coloca os pés pelas mãos e acaba dando tudo errado, né? Então precisa se planejar, precisa orar, precisa pedir sabedoria para Deus. Mas é isso aí. E esse meter os pés pelas mãos é complicado, porque às vezes a gente, sem querer, né, acaba fazendo isso, daí às vezes sem, mesmo planejando, hoje em dia, as coisas não estão tão fáceis assim, não estão tão. Então é complicado. Mas, enfim, é o que a gente estava dizendo. Sobre o poder da oração. Né? Você faz a tua parte e ele faz a dele com certeza. Quer dizer, ele sempre faz a dele. Nós não fazemos a nossa. É o contrário. Né? Mas aí a gente busca mais uma situação interessante na oração, porque você se revela justamente nela. É na oração que você se revela. Sabe? Quando você vai buscar a ele, como ela falou, quando as coisas não dão certo, a gente busca ele. Não, a gente busca todo dia, todo minuto, todo momento, agradecendo todos os dias, mesmo as coisas não acontecendo. Olha só, agradecendo, porque se não acontecer, é porque está nos livrando também de algo não muito bom. Né? Então, por isso que eu agradeço, e sempre nas orações, falando justamente sobre isso. Quando ele conhece, ele sabe do teu coração, ele já tem os planos prontos, sabe? E o teu pensamento, porque mesmo você orando, o teu pensamento voa. Eu sempre falo isso. Você está orando e o teu pensamento está viajando nas coisas que você quer, nas coisas que você. Isso é automático, não tem como você separar. Né? E isso é interessante pra caramba, nesse aspecto aí. Porque às vezes você está orando e tua mente está viajando para outro caminho que não aquele que, na verdade, você está orando. Você está, às vezes, viajando. Quantas vezes, por exemplo, eu estou escutando, por exemplo, um salmo e eu volto 2, 3 vezes porque eu viajei. Quer dizer, o salmo está
e eu estou viajando. Pergunta para ela, eu volto. Eu volto 2, 3, 10 vezes quando precisar, até eu conseguir, sabe, limpar a mente e escutar ele inteiro. Ele realmente viajar dentro dele, sabe? Então, esse que eu acho que é uma das coisas assim, muito, muito interessantes para a gente, sabe? Então, esse eu acho que é das coisas importantes também, né? Você se, como é que diz assim, estar junto realmente das coisas que você pode falar. Ixi, não, eu falei, se entregar por inteiro, é que tava picotando a sua voz, eu não tava entendendo. Só, hoje eu acho que a gente vai parar por conta até mesmo das situações que a gente tem que tá fazendo. Então é o seguinte, para amanhã estamos firmes e fortes, né? E gostaria muito que a Rê fizesse uma oração de novo hoje, por favor. Tá bom, então vamos lá, né? Como a gente está aí firmando o poder da oração, né? Então nós vamos orar para que Deus continue nos dando essa sabedoria. Senhor, obrigado por este momento, Senhor, de reflexão, onde pudemos falar da tua palavra, Senhor Deus, com fé, né? A fé que move montanhas, a fé que faz o impossível, Senhor Deus. Hoje nós colocamos, eu até coloquei em um dos meus status, né? Se a gente conhecesse o poder da oração, a gente não parava de orar nunca, porque esse elo contigo, Senhor, é muito importante. O Senhor nos dá a sabedoria que precisamos para tudo que nós formos fazer. Por isso a gente precisa estar ligados a Ti. Então, nos dá essa sabedoria, Senhor Deus, nos dá essa vontade de estar mais ligado contigo, Senhor Deus, sabendo que o Senhor, como Pai, que orienta os seus filhos naquele caminho que deve andar, vai nos orientar da melhor forma. Então, nessa noite, Senhor Deus, dá a paz que excede todo o entendimento para todas as pessoas que vão assistir essa live, Senhor Deus, e que vão dormir e elas vão orar, porque é isso que nós temos falado. Então, que elas façam isso, Senhor Deus, sabendo que o poder está em Ti, né? O Senhor é perfeito e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, nós agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Amém. Pessoal, tenham uma noite abençoadíssima, né? Tenham bons sonhos, orem antes de dormir, né? E quando acordar, orem também. Agradeçam a Deus por estar acordando, por estarem vivos, né? E orem durante o dia todo. Que esse é o poder. A oração é o poder. E com certeza, tudo que vocês buscam, vocês vão conquistar. Vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus e a paz esteja convosco. Amém. Amém. Que assim Tchau, seja, tchau. assim. Tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau. Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Fiquem com Deus. A paz.